Olha só, será que eu vou pedir demais se eu peço para você ficar de pé, não? Nós estamos fazendo uma série de 4 estudos, correto? Fizemos o estudo número 1. Se você não viu ele, quem não estava aqui na noite que nós falamos, no domingo que nós falamos sobre orgulho? Quem não estava? Mas tem bastante gente. Quero sugerir para você, se você não viu ainda, que você vai lá no canal da Igreja Casa do Oleiro, no YouTube, e você assista lá a primeira ministração para você entender a sequência. Hoje nós vamos fazer a segunda, domingo que vem a terceira, e nós vamos fazer uma série de 4 ministrações sobre orgulho. Tremendo o que Deus tem falado para mim. É duro. É duro. Mas eu quero narrar para vocês a história de um cara, rapidamente, não quero tomar muito tempo com isso, um cara chamado Ezequias. Ezequias tem mais de 100 citações, mais de 120 citações na Bíblia, com o nome dele, o rei Ezequias. Um cara que foi extremamente abençoado, um cara que derrubou os altares, um cara que tinha uma aliança tremenda com Deus. Quando Isaías, o grande profeta da época, chegou, orou por ele e disse para ele: olha aqui, ó, Deus manda te falar que acabou teu tempo aqui na terra. Se prepare que você vai morrer. O cara tinha tanta aliança com Deus que ele vira para a parede e fala: Deus, e daí? Eu sou um homem correto, eu tenho moral, eu tenho disciplina, meu Deus. E Deus muda o decreto. Quando Isaías chegou no pátio do palácio, Deus visita Isaías e fala: pode voltar lá e mudar o decreto. Eu vou dar mais um tempo. Há os que dizem, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos do orgulho, que ele não devia ter ganho esses 15 anos, porque desses 15 anos nasceu um cara tremendamente orgulhoso, chamado Manassés, mas, que era filho dele. Ele tinha moral. Olha a moral que o cara tinha. Quando ele e Isaías, filho de Amós, clamaram a Deus, Senaqueribe tinha cercado com mais de 120 mil homens a cidade. A cidade tinha sido feita dupla muralha, ele tinha fortalecido tudo, mas não havia nada. Os caras iam cortar água, os caras iam deixar eles morrer de fome ali dentro. Mas o rei Ezequias tinha uma moral com Deus, tinha um relacionamento com o papai, que Deus fez um decreto à noite e acabou com o exército de Senaqueribe. Quer ver onde está isso? Em 2 Crônicas capítulo 32, verso 20 e 21. 2 versículos. 2 Crônicas 32. Senaqueribe tinha mandado uma carta para ele, tinha dito para o povo, colocou pessoas falando em hebraico para os hebreus, dizendo: olha, não adianta, esse cara está enganando vocês, nós vamos arrasar, esse Deus de vocês não serve para nada. Senaqueribe provocava eles assim, e ele firme com Deus. Esse é o rei Ezequias. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Esse é o versículo 20 de 2 Crônicas 32. Clamaram em oração aos céus. Diga comigo: clamaram em oração aos céus. E aí no versículo 21 fala assim: e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Mas, diga comigo, mas esse mesmo rei Ezequias, e isso acontece muito conosco também, quando a gente está no auge do relacionamento com o papai, quando a gente está com aquela unção do Espírito Santo, a gente está naquele fogo de Deus, a gente vê Deus começar a curar as pessoas, a gente vê Deus trazer esse povo todo do revisão de vida, a igreja fica lotada, a gente fica todo encantado com Deus. A gente vê as finanças da gente começar, e a gente começa a inventar até uma doutrina pessoal, e a gente começa a deixar o orgulho tomar conta. 2 Crônicas 32.
2 Crônicas 32, verso 24. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu, como eu contei antes. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Ponto, até aí contei. Agora veja o 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Não é o pastor Ademir que está falando que a ira do Senhor vem sobre o orgulho, sobre o orgulhoso, sobre o soberbo. Mas, vou repetir de novo o versículo 25. Vamos repetir junto? Diga assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. E o 26. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio mais sobre eles durante o reinado de Ezequias. Por isso ele humilhou-se. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o coração. Espírito Santo, não tem como o Senhor nos curar do orgulho se nós primeiro não admitirmos ele. Por isso essa noite nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça o mover extraordinário, o Senhor faça o mover sobrenatural, curando nossas vidas e mostrando para nós onde é que nós temos que crescer nessa área, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Deus proveu o milagre, atendendo nossas súplicas. Nós podemos, então, de repente nos ufanar. Nós podemos nos orgulhar, ensoberbecermos-nos. E daí, irmão, com o privilégio de sermos pastores, a gente conhece muitas pessoas da congregação e a gente vê como o orgulho é uma tragédia profetizada. Como assim, pastor? Orgulho é uma tragédia profetizada. Pessoa se orgulhou, é só questão de tempo. Deus tem uma lei para isso. Deus tem um princípio bíblico para isso. Diga comigo: orgulho é uma tragédia profetizada. Então não há necessidade de você olhar para ninguém que é orgulhoso. Deixa ele tratar, deixa Deus tratar a vida dele. Porque Deus é suficientemente grande para tratar alguém que é orgulhoso, que é soberbo. Deus é suficientemente grande. Deus trata mesmo. Diga de novo: orgulho é tragédia profetizada. Vocês estão lembrados? No primeiro sermão, a gente estudou, a gente entendeu como Deus vê o orgulhoso e o soberbo. Como é que Deus vê? Lembra? Deus vê ele como um pecado. Deus vê o orgulho como um pecado. Deus vê o orgulho como um aborrecimento. Deus se aborrece do orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso. Lembra, eu coloquei o texto ali, para cada situação dessa eu coloquei um texto bíblico. Haviam outros, muitos. É abundante a Bíblia sobre isso. Mas Deus aborrece-se do orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso. Deus, olha, foi grave isso que eu falei, mas é verdade, está na Bíblia. Deus tem ódio do orgulhoso. Deus não suporta. E Deus considera uma abominação. Uma abominação. Foram esses 6 pontos que eu coloquei no primeiro sermão. O orgulhoso pensa que as obras dele são maiores que as obras da cruz. Eu venho na ceia, mas eu sou maior. O orgulhoso pensa que a igreja é menor que ele. O orgulhoso pensa: eu sou independente, eu não preciso. Como eu disse anteriormente, o orgulho age na gente de uma forma muito sutil. E esse é o problema da astúcia de Satanás. E quando a gente vê,
a gente está enredado. A astúcia do demônio usa o orgulho como um laço do passarinheiro. Porque, vamos voltar um pouquinho, vamos solidificar um pouco isso. Qual foi o primeiro pecado cometido? Qual foi o primeiro pecado cometido pelo ser humano? Desculpe, não pelo ser humano, eu falei errado. Vou repetir de novo. Qual foi o primeiro pecado cometido? Não foi o pecado de Adão e Eva. Na hora a gente se remete para o pecado de Adão. Mas na realidade, foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. O primeiro pecado foi o pecado de Lúcifer, se ufanando contra Deus. O primeiro pecado, portanto, não foi cometido na terra. Por isso eu estava falando errado. O primeiro pecado foi cometido no céu. O primeiro pecado foi cometido no Éden. O primeiro pecado foi cometido nos céus. E quem cometeu foi Satanás. O anjo de luz, o querubim ungido, cometeu o orgulho, cometeu a soberba. Satanás se rebelou e com ele, um terço dos anjos. Onde está isso, pastor? Isaías 14, 12 e 14. Isaías 14, 4 versículos, 12 a 14, 3 versículos. 12, 13 e 14. Fala assim, ó, eu até nem ia ler, mas eu vou ler para você pegar bem aqui, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, serei como Deus. Então quando o temor desaparece da gente, a gente está sendo um pouco demônio, está sendo um pouco Satanás. Quando o temor desaparece da gente está falando, eu sou como Deus. A gente não verbaliza isso, mas a gente é como isso. Vamos em Ezequiel 28. Ezequiel 28, 12 em diante. Diz assim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era modelo da perfeição. O anjo era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Satanás queria reconhecimento. Eu sou igual ao Altíssimo. É mais ou menos assim que pensa o orgulho, o orgulhoso, o soberbo. Eu quero reconhecimento. Eu quero reconhecimento, eu quero poder. Satanás, o que ele faz? Ele quer roubar, matar, destruir, como a gente conhece bem essa história, vidas. Por isso, astutamente, ele injeta na nossa mente, de forma muito sábia, através dos meios de comunicação, através das conversas, através especialmente da comparação, Satanás injeta em nós a soberba, em nós cristãos, especialmente em nós quando estamos distraídos. Por isso é muito importante que nessas 4 semanas você aproveite para corrigir essas coisas de soberba e orgulho em sua vida. Assim tem sido comigo. Uma das principais armadilhas do diabo é o aparecer. Ele quer fazer o cristão aparecer. Ele quer fazer o cristão, você precisa ser reconhecido. Todo mundo tem que reconhecer você na congregação, todo mundo tem que reconhecer você na tua casa, todo mundo tem que reconhecer você no teu trabalho. Você tem que ser reconhecido. Você tem que estar em evidência. E aí eu quero só fazer um parênteses aqui, ó, que reconhecimento é querer que vejam a fama das suas obras. E é isso que o diabo quer.
Ele quer injetar em você uma vontade que vejam a fama das suas obras. Você evangelizou 10 pessoas, se alguém não falar para você, olha que bonito, você evangelizou 10 pessoas, você não vai ficar contente. É isso que o diabo quer, que você fique se ufanando, para você perder a bênção, para você perder a bênção. Enquanto que, se você tirar o R do reconhecimento, e você pensar em conhecimento, você vai ver que conhecimento fala de subir na cruz e deixar-se ser conhecido de Deus. Então eu quero ter conhecimento da palavra, eu quero ter conhecimento da relação com o Espírito Santo, eu quero ter conhecimento das coisas de Deus, eu quero ter conhecimento do propósito de Deus para a minha vida, eu quero, como a pastora orientou aqui na hora do louvor, eu quero ter conhecimento de que eu fui criado para a salvação eterna e ponto final. Eu recebi Jesus para que Ele pudesse me levar para a eternidade. O resto é acessório. Portanto, eu não preciso ser famoso, mas eu preciso ser conhecido de Deus. É diferente. Diga comigo, eu não preciso ser famoso, mas eu preciso ser conhecido de Deus. E então, como que Deus conhece? No quarto à noite, nós vamos falar como Deus conhece alguém profundamente. A quem Ele conhece mais profundamente. Agora, essa noite, eu queria mostrar para você 3 consequências, ou 3 maneiras como Deus trata o soberbo, como Deus trata o orgulhoso. Diferente do que Deus faz. Uma coisa é diferente do que Deus, pensa. Deus rejeita, Deus abomina, Deus tem ódio do pecado do orgulho, todas aquelas coisas que nós falamos no primeiro sermão. Mas agora eu queria falar de 3 formas que Deus trata o orgulhoso. Deus trata o orgulhoso. A primeira delas está lá em Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías 2:12. A primeira coisa que Deus faz com o orgulhoso, por isso eu disse para você pode ficar tranquilo que Deus vai tratar ele. Se tem alguém que é orgulhoso na tua casa, que está te acabando com o orgulho, porque o orgulhoso ele é competitivo. No terceiro sermão nós vamos ver as características do orgulhoso, você vai ver as ações, as atitudes, e nós vamos poder nos identificar. Cada uma que eu coloco lá, fala, meu Deus, eu tenho um pouco disso, meu Deus, eu tenho um pouco daquilo. Então, diz assim, o Senhor dos Exércitos, Isaías 2:12, isso mesmo. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Diga comigo, o orgulhoso um dia vai ser humilhado. Portanto, humilhação é uma ação de Deus sobre o orgulhoso, queira ele ou não. Lembra que eu já ministrei aqui sobre a quebra da cerviz? É mais ou menos isso, ele vai quebrar a cerviz. Deus vai humilhar o orgulhoso e ponto final. Mas será? Sim, é bem assim. Deus vai humilhar. Não se preocupe. Ah, mas aquele cara ele anda de Ferrari, ele anda todo soberbo. Deus vai humilhar. A Bíblia fala que haverá um dia para essa pessoa. Haverá um dia para cada um de nós, se nós não nos arrependermos. Haverá um dia para cada um de nós, se nós não buscarmos corrigir isso. Portanto, esse é o tempo. Olha para quem está do teu lado e diga assim, esse é o tempo de nós pensarmos profundamente nisto. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Então essa é a primeira resposta que Deus vai dar para o orgulhoso. Como Deus trata o orgulho. A segunda resposta que Deus dá para o soberbo, para o orgulhoso, como é que Deus trata? Sofrerá julgamento. Está lá em Isaías 23:9.
o orgulhoso sofrerá julgamento. Ou seja, na nossa cabeça, nós vamos daqui para lá, porque como bons advogados, né, Michel? Primeiro a gente vai fazer o debate, para depois julgar, para depois vir a pena, né? Aqui está inverso o processo. Mas é bem assim. Isaías 23, 9. Sofrerá julgamento. O Senhor dos exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Ou seja, Deus vai julgar, Deus vai medir, Deus vai ponderar, Deus vai colocar numa balança o orgulhoso. E então haverão as consequências. Não tem como. Por isso, eu convido você a não olhar para ninguém em roda de você, a não copiar o soberbo, a não copiar o orgulhoso, a render-se profundamente ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Diga comigo, Deus sabe todas as coisas. Ai, pastor, mas é uma retórica, sempre você fala isso, Deus sabe, e Deus sabe mesmo. E é para a gente se lembrar, é para a gente ter isso bem claro. Não se preocupe, porque o orgulhoso, o que ele faz? Ele está sempre competindo. Vamos ver isso para frente depois, você vai ver. Qual é a terceira então, pastor? Fala para mim, qual é a terceira resposta que Deus dá para o soberbo? Como Deus trata o orgulhoso? Qual é a terceira resposta? Deus se coloca contra ele. Deus dá um castigo para ele. E o castigo é se colocar contra ele. Onde está isso, pastor? Jeremias 50. Jeremias 50, versos 31 e 32. Lembra que sempre nós falamos aqui? Deus é bom, toda hora, Deus é bom. Agora vamos entender isso, para quem que Deus é bom. Verso 31 fala assim, ó: veja, eu estou contra você, ó arrogante. Veja, eu estou contra você, ó soberbo. Veja, eu estou contra você, ó orgulhoso. Eu estou contra você, seu metido. Declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora para ser, o que está escrito lá? Castigado. 32. A arrogância tropeçará e cairá. A soberba tropeçará e cairá. O metido tropeçará e cairá. Pode cair bem. Sabe? Não precisa você se preocupar de que forma Deus vai fazer isso. Se Deus vai dar um tumor no cérebro de alguém que é metido. Se Deus vai dar um acidente e vai desmanchar o carro dele, a vida dele. Se Deus vai destruir as gerações que vêm depois dele, o que é pior ainda. Imagine eu como vovô vendo meus filhos na droga, ou então pior que isso, meus netos. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Ou seja, os arrogantes aguardem a mão pesada de Deus. Aqui nós vamos entender como a gente vai ficar do lado de Deus se Deus é contra você. Como você vai ficar do lado de Deus se Deus é contra você? Eu tenho a impressão que nesses 4 sermões, muitos de nós vamos identificar por que nós não conseguimos chegar no coração de Deus. Por que nós não conseguimos ter intimidade? Por que nós não conseguimos bênçãos? Por que nós ficamos patinando como se fosse um carro com pneu careca, morro acima, estrada de terra, patinando. A palavra fala, tropeçará e cairá. Lembra o cântico de Paulo que nós sempre falamos aqui? Se Deus é por nós. E quando Ele não é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Ele não é por nós? E quando Ele não é por nós? Porque somos soberbos? Porque somos orgulhosos? É assim que Deus reage diante do soberbo. Sabe aquele que é independente? Que inclusive às vezes vai no meio da congregação e começa com o espírito de Jezabel rodear pessoas e dizer, não precisa disso, você não precisa ser membro de igreja, você não precisa ser o seu quê.
aquele que quer tomar o lugar dele, Deus, como Satanás, não, eu quero ser igual ao Altíssimo. A pessoa não manifesta isso com a boca. Claro, ninguém de nós vai falar isso, eu quero ser igual a Deus. Nenhum de nós é estulto a esse ponto. Mas às vezes com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossos raciocínios, com nossas conversas. Sabe, é assim que Deus reage diante do soberbo, que é aquele que não presta conta de nada. Aquele que se acha a última bolacha do pacote. Hoje eu acertei. A última bolacha do pacote. Né? Aquele que tem o nariz empinado. Aquele que acha que está acima do bem e do mal. Aquele que se rebela contra Deus direto ou indiretamente. É assim que Deus vê. Olha a força que esse pecado tem. Nesse primeiro sermão que foi dado e nesse aqui você pode perceber a importância de nós tratarmos isso na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. É o pior pecado. É o pecado mais grave que alguém pode cometer. Por quê? Deste pecado, como eu disse no primeiro sermão, saem, ou seja, são gerados todos os outros pecados. Agora, como é que você vai saber disso? C.S. Lewis tem uma explicação tão inteligente, quero ver se consigo passar para você. A forma mais fácil da gente descobrir o quanto a gente é orgulhoso e soberbo é a gente se perguntar: como eu me sinto quando os outros me esnobam? Como eu me sinto quando os outros recusam de me notar? Que eu passo despercebido. Como eu me sinto se intrometem e mandam em mim? E aqui Deus me pegou. Porque mandou em mim, arrumou briga. Não, estou confessando meu pecado na frente da congregação. Deus vai me curar disso. Porque eu também tenho que ser mandado. Eu não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu fico aqui na cadeira falando: Deus, eu quero ser o menor nesse lugar. Então, como eu me sinto quando os outros me esnobam? Como é que você se sente quando esnobam você? Como é que você se sente quando recusam a te notar? Meu Deus, passei perto da pastora Débora, ela não me deu nem bola. Meu Deus, eu fui lá, trabalhei, feito um louco naquela revisão. Pensa que o pastor não me deu nem um abraço. Meu Deus, o pastor não aceitou receber meu dízimo, que era enorme. Eu ia dar 18 mil reais e eu queria dar lá para ele ver. E o pastor mandou eu colocar no gasofilácio. O que é isso? O fato é que o orgulho de cada pessoa compete com o orgulho de todos os demais. Ou seja, quando você está tendo reações diante disso, significa que, 2 pontos. Você é orgulhoso. Por quê? Porque você está competindo. Orgulhoso compete com orgulhoso, não tem jeito. Mas eu gostaria muito de ter sido o destaque. Naquela festa eu não fui o destaque. Ó a campainha tocando aí. Opa, tem lugar para orgulho aí. Eu não fui o destaque da reunião. Sabe naquele trabalho que nós fomos lá? Nossa, só me colocaram lá. Não recebi uma palavra. E o pior de tudo, eu me irritei tanto por aquelas pessoas serem a estrela. Sabe o fulano, você viu? Ele é a estrela lá. São os puxa-saco dele, desculpa falar assim, mas é bem assim que a gente fala. Se isso acontece na sua vida, é aquela história: 2 bicudos não se beijam. Não é verdade? O orgulhoso é sempre comparativo, ele está sempre se comparando. E sabe o mais importante? Você precisa entender que o orgulhoso, ele não está preocupado, ele não tem prazer em ter algo. Como que não? Ele não tem prazer em ter algo, mas ele tem prazer em ter mais que o próximo. Eu tenho mais que o outro, eu estou me comparando. Isso é específico do orgulhoso. Ele se mata às vezes. Se mata, arranca as unhas, fala mal, luta desesperadamente para ter mais que o outro. Não porque ele precisa,
Portanto, diga comigo, é a comparação que nos torna orgulhosos. É o prazer de estar acima dos outros. Uma vez eliminado o comportamento competitivo, e aqui já sai a primeira pérola desse processo, eliminar o comportamento competitivo. Uma vez, porque o comportamento competitivo, quando você está trabalhando, pergunta para quem tem uma empresa, para quem tem que vender. Ele é importante, o comportamento competitivo, mas ele não pode ser trazido para o seu comportamento emocional, para a sua relação com pessoas, para a sua relação com Deus. O comportamento competitivo, ele é uma alavanca para quem vende, para quem compra, para quem produz, para quem constrói. Mas ele tem que ficar na área comercial, tem que ficar na área profissional. E ainda lá, tem que ter atitudes que não manifestem isso. Uma vez eliminado o comportamento competitivo e comparativo, vai desaparecer o orgulho. Sabe, o homem orgulhoso, uma vez que ele conquistou tudo o que ele queria, ele vai tentar um pouco mais para ele ter o poder na mão. Se ele sente que o poder vai embora, ele vai pegar. C.S. Lewis fala que de todos os tipos de mal que existem no mundo, na humanidade, que são atribuídos à ambição e egoísmo, são antes resultado do orgulho. O ser humano é ambicioso, o ser humano é resultado do orgulho. Por isso o homem tem guerras, por isso o homem tem tragédias, por isso o homem tem brigas, por isso o ser humano tem tristezas. O que é que está fazendo o presidente dos Estados Unidos com o cara da Coreia do Norte? Estão disputando o orgulho deles. Salmo 97:10 fala assim, 97:10. Odeiem o mal vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Odeiem o mal. Essa é a regra. A ordem é odiar o mal. Um dos maiores males da nossa vida é o orgulho, pois o orgulho devora a si mesmo. Preste atenção, o orgulho devora a gente e a gente não percebe. É como a goiaba que a Carol, eu vi lá, fui comer essa semana, e dentro da goiaba, quando ela abriu assim, era puro bicho. É assim o orgulho no nosso coração. E era maravilhosa, a Raquel comprou, a pastora comprou, ela trouxe 2 goiabas, sei que é a fruta que você mais gosta, trouxe para a Carol 2 goiabas. Uma não foi aberta ainda, mas a que foi aberta ontem, pense a bicharada que estava lá dentro. Assim é o orgulho no coração da gente, presta atenção. É bom fazer essa figura de linguagem para a gente entender. Ou então quando você abre um pêssego bonito que ficou conservado até na geladeira, aí o pêssego começa a esquentar, os bichinhos começam a fazer assim. Portanto, a ordem é odiar o mal, porque o orgulho devora a gente. Uma pessoa que diz que ama a Deus e não se afasta do mal do orgulho, do mal da soberba, cedo ou tarde vai ver seu corpo, no seu próprio corpo, porque nós lemos isso nos 3 aspectos que Deus age. As feridas da sua vida incoerente produziu. Ou seja, o orgulho é uma sementeira. Quem aqui trabalhou, como eu tive oportunidade na minha juventude, 18, 19 anos, lidar com reflorestamento, sabe que na sementeira você vai pondo em cada jacazinho assim, uma sementinha, por exemplo, de Pinus Eliote. Você vai pondo lá, certo? Pôs na geladeira, quebrou a dormência e tal, porque a semente vinha do Canadá, não sei o que naquele tempo. Então daí, punha ali a sementinha para nascer. É assim que a gente faz com orgulho. A gente é uma sementeira sem perceber. E quando a gente vê, a gente começa a colher. A gente começa a colher. E a gente colhe em feridas para o corpo da gente. Então eu e você precisamos entender. Quando Deus nos aconselha, porque queremos andar nos seus caminhos, preste atenção. Quando Deus está dizendo essas coisas duríssimas que nós ouvimos nesses 2 sermões. Pois a gente detesta o mal. Todos nós aqui, se eu perguntar, você detesta o mal? Eu detesto o mal. Eu não quero mal, eu não quero matar ninguém, não quero roubar de ninguém, não quero ferir ninguém, não quero ofender ninguém. Todos nós falamos aqui. Somos gente do bem? Não somos gente do bem? Amém?
Deus não está dando uma ordem arbitrária quando Deus está chamando a atenção da gente. Preste atenção nisso. Deus não está dando uma ordem arbitrária, opressora, que traga peso para o nosso dia a dia. Não, pelo contrário. Sabe o que Deus está querendo? Deus está preocupado com a felicidade de cada um de nós. A promessa a gente leu ali: Ele protege a vida dos seus fiéis e o livra das mãos dos ímpios. Então o que Deus está querendo com isso? Deus está querendo acabar com a competição desvairada. Deus está querendo acabar no meio dos cristãos com a tristeza do me comparar, do eu sou melhor, eu tenho mais poder. Não. Eu tenho mais intimidade. Eu tenho mais quebrantamento. Eu tenho mais humildade. Qual o caminho então, pastor? Primeiro caminho: esqueça-se de si mesmo. Para acabar com o comportamento competitivo, a gente tem que esquecer da gente. Tem que esquecer da gente. Tem que se render. Tem que parar de competir. Parar de olhar para os outros e olhar para Deus. A cada situação, a cada momento, a cada atitude, a cada escolha, parar de olhar para os outros e olhar para... Então diga comigo: eu vou parar de olhar para os outros e vou olhar para Deus. Sabe, isso acontece dentro da casa, casal de namorados. Acontece dentro da casa. Um começa a olhar para o outro e competir com o outro. Que tragédia. Não há relacionamento que consiga subsistir disso. Não é verdade? Pare de olhar para os outros. Sabe, precisa ter aliança com Deus. Nós vamos falar disso no sermão 3, 4. Pode ficar tranquilo. Pessoa quebrantada, que não tem religiosidade e que ama o próximo. Preste bem atenção no seguinte raciocínio. O orgulhoso, vou terminar aqui. O orgulhoso, o soberbo, ele cultua um Deus imaginário. Um Deus com letra minúscula. Os orgulhosos até admitem que não são nada diante desse Deus fantasma deles. Porém, eles estão todo o tempo, olha só como é que é o raciocínio para ajudar a mim e a você entender isso. Isso aqui eu copiei do C.S. Lewis. Ele que fez esse raciocínio e eu achei inteligentíssimo. Eles estão o tempo todo imaginando, pensando, buscando descobrir qual seria a opinião dele sobre si mesmas. Qual que é a opinião desse Deus sobre mim? E como ele deve considerá-las bem melhores do que as pessoas comuns. Nossa, Deus deve me considerar muito melhor que aquele cara. Não sei nem como é que ele é pastor. Não sei nem como é que ele é líder do grupo. Não sei nem como é que ele for escalar ele para ministrar lá no jejum. Não sei como. Não sei como foram fazer isso. Né, Tiago? Não sei como foram fazer isso. Hã? Os fariseus, os hipócritas. Então estão entendendo? Ele tem um Deus imaginário que ele fica pensando assim, ó. Deus, o Senhor percebe? O Senhor percebe como eu sou melhor que aquele? Qual que é a sua opinião sobre mim? E como eu tenho certeza que o Senhor me considera muito melhor do que os outros. Por agirem como um pequeno punhado de humildade, eles têm um pouquinho de humildade. E é uma humildade imaginária em relação a Deus. Eles demonstram um orgulho desmedido em relação aos seus companheiros. Então, essa é a armadilha da qual eu estava falando no começo. Essa é a armadilha que Satanás quer pegar a gente. Compreende isso? Satanás quer pegar a gente exatamente como Jesus chamou de hipócritas. Você andou lendo meu estudo aqui? Não, né, amor? Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, cair nessa armadilha do diabo. E é exatamente a estes que Jesus chamou de hipócritas. Falso Deus. Mateus 7, 22. 2 versículos só, para terminar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês soberbos, vocês orgulhosos, vocês metidos, vocês que se acham, afastem-se de mim. Eu suponho que era esses orgulhosos e soberbos que Jesus tinha em mente quando disse estas palavras. Sabe o que é bom? É que nós temos um teste à nossa disposição. Que teste é esse, pastor? Sempre que eu achar que a minha vida religiosa está me fazendo sentir que sou bom e, acima de tudo, que sou melhor que as outras pessoas, eu posso ter certeza de que fui ludibriado não por Deus, mas pelo diabo. Sempre, olha só, diga comigo, sempre que eu achar que a minha vida religiosa está me fazendo sentir que sou bom e, acima de tudo, que sou melhor que as outras pessoas, eu posso ter a certeza de que fui ludibriado, não por Deus, mas pelo diabo. Repete mais um pouquinho. Eu vou dizer aqui para você, diga aqui, ó. A verdadeira forma de saber que eu e você estamos na presença de Deus é esquecer-se de mim mesmo. Ou seja, que Ele cresça e que eu diminua. Você pode aplaudir Jesus por isso? Tempo de, com humildade, buscar o coração de Deus. Sabe aquele negócio, você ter um lugar, um altar no teu coração, onde você coloca tudo para Ele? Um altar no teu coração. Esse altar tem que exalar o perfume do Espírito Santo. Esse altar tem que ter intimidade com Deus. Esse altar é onde você e Ele têm os segredos, só você e Ele. Ninguém mais, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu filho, nem seu pai. Você tem o teu coração. Com humildade, revela para mim, Senhor, eu estou competindo, eu estou querendo ser melhor que os outros, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu não quero cair nas armadilhas de Satanás, abrindo lastro para o Senhor me destruir. Não, eu quero ser abençoado. E essa noite, pode vir, pastor. E essa noite é uma noite especial para isso, porque é a noite de ceia. Então é uma noite em que a gente vai renovar a aliança, uma noite em que nós vamos confirmar que nós aceitamos que Jesus morreu na cruz por nós. É uma noite em que nós vamos dizer para Ele: Jesus, eu creio que Tu na cruz pagaste o meu pecado. É uma noite em que nós vamos dizer com humildade: eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. E quem sabe é uma noite para alguns confessarem esse pecado. Alguns que identificaram isso em si, dizerem: me perdoa, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Quem sabe você não percebe, mas a sua displicência de ficar mascando chicletes dentro da igreja, quando os outros estão ministrando, é uma falta, é uma soberba, é uma falta de educação. Quem sabe você não está percebendo que a sua maneira de se vestir é uma falta de educação. Quem sabe você não está percebendo que você está tentando enganar Deus e não é possível isso. Eu lamento informar você, mas não é possível. Então eu quero colocar para você que nessa noite que nós vamos cear, você tem uma oportunidade de ouro de dizer para Deus: me ajuda a ser humilde. Me ajuda a trilhar os caminhos da felicidade aqui na terra. Que Tua mão poderosa não caia sobre mim por causa do meu orgulho, mas Tua mão poderosa caia como bênção sobre minha vida por causa de eu ser humilde. Fique de pé, por favor. Ao cearmos daqui a pouco, a gente vai clamar por milagres. Eu tenho certeza que cada um de nós quer ter uma aliança renovada. Cada um de nós quer dizer: não, eu estou reconhecendo.
E eu quero pedir, se você tem filho pequeno, você não dê ceia para o seu filho. Porque no mês passado eu observei um casal que dava para uma criancinha que não tem entendimento. Ninguém pode ter ceia se não tem entendimento. A ceia é um processo de entendimento. Todos podem cear sim. Qual é a condição? Primeiro, que tenha recebido Jesus no coração, que creia que o milagre que Ele pagou na cruz o nosso pecado, que ele tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados. São duas condições. Ah, mas eu não faço parte dessa congregação. Não há nenhum problema. Você vai cear como o corpo de Cristo. O único problema é você se arrepender dos seus pecados e você reconhecer que Jesus é o Senhor. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A ceia foi ordenada por Jesus para que acontecesse na posteridade. Estamos aqui essa noite. É uma noite para você. Baixa a luz aí, faz favor, professor. É uma noite para você repensar seus comportamentos, suas atitudes. É uma noite para buscar o coração do Pai. Nós vamos adorar a Deus.